Muito bom dia. Neste vídeo, vamos falar sobre o IBM System 360, lançado em 1964, e como ele ajudou a tornar a multiprogramação uma realidade prática nos computadores. Vamos mostrar as principais características de hardware e de software que tornaram isso possível. Vamos começar entendendo o cenário antes do S360 existir. Antes de 1964, cada modelo de computador tinha seu próprio hardware e seu próprio software. Isso significava que um programa escrito para uma máquina simplesmente não funcionava em outra. Além disso, os computadores eram extremamente caros, mas ineficientes. A CPU passava boa parte do tempo ociosa esperando operações de entrada e saída, como leitura de cartões, fitas magnéticas ou discos. Dito isso, a grande ideia da IBM em 1964 foi separar a arquitetura, ou seja, o conjunto de instruções que o programador vê, da implementação, que é a forma como cada máquina física executa essa arquitetura. Com isso, a IBM criou uma família de computadores de portes diferentes, pequeno, médio e grande, que executavam exatamente o mesmo software. Foi o nascimento da compatibilidade entre computadores. Mas o problema da CPU ociosa continuava. A solução encontrada foi a multiprogramação, manter vários trabalhos na memória principal ao mesmo tempo. Assim, sempre que um trabalho ficava bloqueado esperando uma operação de entrada e saída, o sistema operacional aproveitava esse tempo e colocava outro trabalho para ser executado pela CPU. Só que, com vários programas na memória ao mesmo tempo, surgiu um novo problema, que é como impedir que um trabalho sobrescrevesse a área da memória de outro. O IBM 360 resolveu isso com as chamadas Storage Keys, ou chaves de proteção. Cada bloco de memória recebia uma chave e o hardware verificava essa chave a cada acesso, autorizando ou bloqueando a operação. Isso garantia a segurança entre os trabalhos. Outro elemento fundamental foi o sistema de interrupções. Quando um programa iniciava uma operação de entrada e saída, o hardware gerava uma interrupção, devolvendo o controle da CPU ao sistema operacional automaticamente. Para que os programas de usuário pudessem pedir serviços ao sistema operacional de forma segura, existia a instrução Supervisor Call, ou SVC. Ela fazia a transição controlada entre o modo de usuário e o modo supervisor. O S/360 também introduziu os canais de entrada e saída, processadores especializados, dedicados exclusivamente a gerenciar a comunicação com periféricos, como fitas e discos. Enquanto o canal cuidava da transferência de dados, a CPU principal ficava livre para continuar executando outros jobs em paralelo. Isso aumentou muito o aproveitamento do sistema como um todo. Para garantir que nenhum job monopolizasse o processador, o IBM 360 contava com um timer de intervalo, um cronômetro interno que limitava o tempo de CPU concedido a cada programa. Quando esse tempo se esgotava, o timer disparava uma interrupção e devolvia o controle ao sistema operacional, que passava a CPU para o próximo job da fila. O sistema operacional do S/360, o SO/360, teve duas versões voltadas para a multiprogramação. A primeira foi o MFT, ou número fixo de tarefas, que dividia a memória em partições de tamanho fixo, definidas antecipadamente. A segunda foi o MVT, o número variável de tarefas, que alocava partições de tamanho variável dinamicamente, de acordo com a necessidade de cada job. Isso deixava o uso da memória mais eficiente, mas também mais complexo de gerenciar. O IBM System/360 uniu hardware e software de um jeito que nenhum computador tinha feito antes. Interrupções, timers, proteção de memória e canais de entrada e saída trabalhando juntos. Foi assim que a multiprogramação deixou de ser só uma ideia teórica e se tornou prática, eficiente e comercialmente viável, lançando as bases dos sistemas operacionais que usamos até hoje. Obrigado por assistir.